Saudações a todos, esse é o Sutilezas da Plástica, o podcast para quem está pensando em fazer alguma cirurgia em particular, está pesquisando sobre algum procedimento, ou também para quem está aí surfando nas redes de informação atrás de conteúdo informativo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre câncer de pele. E como a gente mora num país majoritariamente tropical, o câncer de pele acaba sendo um problema bastante relativo, inclusive do ponto de vista de saúde pública. E por se tratar de pele, cirurgiões plásticos e dermatologistas acabam sendo os profissionais relacionados ao seu tratamento. Meu nome é Wagner Santos, eu sou cirurgião plástico daqui de Florianópolis. E comigo, como sempre, meu amigo, guru, meu bruxo, Dr. Igor Rocha, também cirurgião plástico. Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês. E hoje apresente nossa convidada. Para conversar com a gente sobre esse tema, a gente convidou a doutora Luanda, que gentilmente aceitou o nosso convite. Ela é médica, dermatologista, faz parte da equipe de cirurgia micrográfica do HU da Universidade Federal daqui de Santa Catarina. Então, Lu, seja muito bem-vinda a esse espaço. Muito obrigada, adorei o convite, ainda mais de um tema tão prevalente. E vamos lá. É isso aí. Bom, Lu, para começar, a primeira pergunta aí... A gente pode chamar de Lu, né? Claro, pode ser Lu? com toda certeza. Podemos ser Pode. formais, Eu né? já fui íntimo assim, Pode. porque É, Luan o Igor e tal, nem né? conhece, tá falando já. Pode. A gente quer saber um pouco como é que é a sua biografia, onde nasceu, da onde é, como é que veio parar aqui, como que escolheu a dermatologia, onde fez formação, enfim, todas... O Wagner gosta desde o nascimento As mesmo. pessoas tá? são pessoas. Perfeito. Então, gente, eu sou paranaense, na verdade. Eu nasci em Maringá, Paraná, Opa. da onde toda a minha família é. E eu fiz medicina por lá mesmo. Na verdade, eu comecei a medicina aqui em Florianópolis, foi meu primeiro contato. Eu sempre gostei muito dessa cidade. E daí eu prestei prova de transferência. Quando eu estava indo para o terceiro ano da faculdade, eu acabei transferindo para a minha cidade novamente. Finalizei lá e durante a minha formação, eu gostava muito das áreas cirúrgicas. Então, eu sempre gostei muito e fiz estágios na área tanto da ginecologia e obstetrícia, como na área da cirurgia geral. E isso até o quarto ano, que foi quando eu tive contato com a dermatologia. E daí eu me apaixonei, assim, eu gostei muito. Eu lembro que o que fez eu decidir pela área é porque eu estava rodando em outros estágios, endocrinologia, eu lembro uma vez. E a paciente querendo falar da questão da obesidade dela, essas outras coisas, e eu só ficava olhando aquela pinta no braço dela, falando, mas que será que é isso? Será que é perigoso? Será que não é? E eu lembro que foi assim que me despertou, que eu rodava em outros estágios e eu ficava muito atenta. E eu amava o fato de que, às vezes, através de uma observação, eu sou muito observadora com pessoas, assim, através de uma observação na pele, muitas vezes a gente dava diagnósticos mais complexos, sistêmicos, né? Então, eu me encantava com isso. E daí eu decidi pela dermatologia e eu já amava a área das cirurgias, então as pequenas cirurgias, que nem sempre são tão pequenas, igual o Dr. Wagner vê lá no HU, é a área que sempre me encantou. Eu lembro que as fotos que eu tirei de formatura aquelas fotos que a gente tira, né, antes de se Sim. formar, era com um livro de cirurgia dermatológica que eu comprei no quarto ano de faculdade e eu usei ele na minha residência. Então, assim, já foi uma área que acho que me escolheu ali. E depois disso, eu passei direto na residência de dermatologia no Hospital Regional de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E então, eu concluí meus 3 anos lá e assim que eu terminei, eu lembro que eu até tentei prestar a prova de cirurgia micrográfica aqui, eu não passei de primeira. Eu acho até importante falar para as pessoas entenderem que a gente precisa continuar, né, no sonho. Então, eu consegui passar, entrei em cirurgia dermatológica no Instituto Azulay, de dermatologia. Que é lá no Rio, né? No Rio, E daí eu fiz meu fellow de cirurgia dermatológica lá. Lá a gente tinha mão tanto das cirurgias oncológicas como das cirurgias estéticas. Então, lip lift, blefaroplastia, mas também a parte das retiradas dos cânceres de pele e as reconstruções, né? E daí, logo depois, eu tô concluindo, na verdade, a minha pós-graduação de oncologia cutânea. Eu queria me aprofundar mais na parte dos cânceres de pele, que já era algo que eu queria focar em atuar. Eu ainda tinha em mente que eu queria fazer micrográfica. E daí deu certo esse ano, né? De eu estar fazendo aí a cirurgia micrográfica no Hospital Universitário, na UFSC. E foi por isso que eu vim para Florianópolis, retornei com muita alegria, porque eu sempre gostei muito daqui. É difícil não gostar daqui, né? É difícil. E é isso aí. Olha, parabéns. É difícil a gente ver
dermatologistas que se aprofundam tanto em câncer de pele e reconstrução também, E né? operam. Ela opera bem, tá, Igor? Exatamente. Ela opera bem ainda. A menina É raro. Obrigada. Não, mas assim, não desmerecendo, mas a maioria hoje vai para cosmetria. Botox, preenchimento e tal, e meio que deixa de lado a parte de doenças, né? E você, pelo contrário, você já foi pelo lado de doenças, mesmo sendo uma formação recente, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas já foca na parte mais estética, que a gente falou, e vai para aquilo. E eu não sei quantas vezes eu não ouvi. Ai, deixa de ser boba, menina. Vai fazer botox. Vai fazer. Eu falo, não, mas a minha paixão é fazer as reconstruções, é operar, é ajudar de verdade. Eu faço também a cosmetria, mas eu digo assim, pra quem opera, o que é fazer um preenchimento, uma toxina? Exatamente, é o que eu falo. Por sinal, nós vamos gravar um episódio específico sobre essa parte da cosmetria. Mas essa parte, quem faz uma reconstrução de lábio após tirar um câncer, vai fazer preenchimento de lábio muito melhor do que quem não tem essa noção de anatomia, porque você abre, corta, sabe onde está cada vaso, músculo, enfim. Então, realmente, é igual o dentista que cuida de dente. Hoje em dia é raro. A maioria dos dentistas querem só cosmetria, né? Exatamente. Então, tu tá indo para uma área da dermato que realmente é... Parabéns aí. Obrigada. E acaba ganhando um repertório, né? A cirurgia reparadora e a estética se complementam, né? Eu acho mesmo. Vamos começar sobre o tema câncer de pele do começo, tá? O que tu tem para nos informar assim, a respeito de como é que está epidemiologicamente o câncer de pele no Brasil? Está aumentando? Está diminuindo? Como é que se distribui no país? É um problema mesmo? Ou não? Está diminuindo? Está quase não tendo mais? Sim, eu considero um problema até de saúde pública, porque a incidência é muito alta, vem aumentando, e a gente sabe que dentro de todos os cânceres de pele, e todos os cânceres que existem, 30% é câncer de pele. Então, gente, isso é um número muito grande, né? Praticamente um terço, né? De todos a pele é o maior órgão do corpo, né? Exato. E é muito exposta, né? Então, e assim, não só é muito exposta para ter o câncer de pele, mas como o câncer fica algo muito exposto ali, trazendo deformidades que trazem muito prejuízo para os pacientes, né? Então, a gente tem vários tipos de câncer de pele que a gente vai, né, falar um pouquinho mais aí nesse podcast. Mas acho que a principal informação é essa, gente. 1/3, isso é muita coisa. 1/3 de todos os cânceres é o câncer de pele, né? O Brasil é um país que tem uma miscigenação muito grande. É índio, é negro, é branco, amarelo, enfim, né? Num geral, assim, esse país de misturas e tal, tem uma diferença de desenvolvimento no câncer de pele de pacientes negros, pacientes brancos, alguém tem mais tendência a ter, enfim, como é que funciona isso? Tem diferença sim, Igor, porque os pacientes que são mais branquinhos, então os pacientes que têm uma menor quantidade de melanina, então que são os pacientes mais clarinhos, eles têm um índice maior de câncer de pele, de todos os 3 tipos que eu vou falar mais pra frente de câncer de pele. E isso porque a melanina, ela funciona como a gente chama de cromóforo. O que é isso? Ela funciona absorvendo a radiação ultravioleta. E dessa maneira, essa radiação ultravioleta não vai estar chegando no DNA e fazendo mutações. Então, os pacientes de pele morena, eles são um pouco mais protegidos por ter mais melanina, tá? Mas eles também têm câncer de pele. A gente tem que lembrar que tem outros fatores envolvidos, não só a exposição, que eles também sofrem essa exposição, mas também o tabagismo, né? Que eu não sei qual câncer que não está interferindo, né? Claro. Que não acontece também com o tabagismo. Também a questão do estilo de vida, no modo geral, né? Enfim, o uso de protetor solar, que a gente também vai falar mais detalhado. E os pacientes transplantados também, eles têm um índice muito maior de câncer de pele. E a exposição solar, ela é cumulativa. Então, ao passar dos anos, vai tendo mais dano no DNA. E é por isso que a gente vê mais em pacientes idosos, né, o câncer de pele. Eu até tinha uma recordação da minha época de dermatologia. Posso estar equivocado, tu me corrige, que é justamente a exposição solar durante a adolescência e o começo da vida que vai se expressar ao longo da vida. Então, um senhorzinho que desenvolveu câncer de pele, provavelmente é os torrão lá da adolescência dele que está se... É exatamente isso, especialmente quando a gente fala do melanoma. Uma criança que sofre um torrão, uma queimadura aí de 2º grau na infância, aumenta em muito o risco dela de melanoma. Eu não lembro exatamente quantos % para falar para vocês, mas era alguma coisa assim de 10 vezes mais, sabe? Aumenta muito o risco realmente de ter câncer de pele. Por isso a gente fala tanto para proteger as crianças
para não sofrer queimadura na infância. Uhum. E depois o velhinho é aquela coisa, né? Ao longo de toda a vida. Então, um paciente com 70 anos que nunca usou protetor solar, claro que a gente tenta orientar a usar, que a gente não quer que ele sofra queimaduras. Uhum. E o que der para prevenir, ótimo. Mas, assim, 70 anos de exposição não vai ser consertado com 10 anos usando protetor Parece que o solar. benefício ele se dá mais no começo da vida mesmo, né? Seria, na verdade, ao longo de toda a vida. Mas como a gente tem essa coisa cumulativa, realmente a gente tem que olhar para desde o início, né? Uhum. E Luana, como é que a gente se protege do câncer de pele? Como é que nós aqui, todo mundo, né? Porque é um hábito que eu acho que existem hábitos para a gente se proteger do câncer de pele que Sim. todos podem adotar, né? Como é que a gente faz isso, assim? Eu acho que em primeiro momento a gente tem que falar sobre o fator de proteção solar, né? Os filtros solares, os protetores solares. Uma informação muito importante que as pessoas não sabem é como que você escolhe um protetor ali, né? O FPS, o PPD, o que significa isso? Então, o filtro solar, né? Ele tem um númerozinho quando a gente compra, que é o FPS. O que é isso? Esse índice, né? Que vai estar o número, o FPS 30, por exemplo, né? Isso significa que ele tá te protegendo 30 vezes mais do que se você tivesse exposto ao sol sem o nada. protetor. Então, o que significa? Vamos supor, se você vai se expor ao sol e em 10 minutos você fica vermelho. Com o FPS 30, você vai demorar 30 vezes aquele tempo de 10 minutos para ficar vermelho. Ou seja, 300 vezes que dá 5 horas. Tá? Então, você está protegido por 5 horas. Então, quanto maior o fator de proteção, não é que ele está protegendo mais, mas ele está protegendo por mais tempo. Por isso que eu oriento que quanto maior o fator de proteção, é melhor, porque você está mais tempo. E vamos lá, quem que reaplica da maneira correta? Sim. Quase ninguém, né? Então, assim, a gente precisa reaplicar da maneira correta, o ideal é de 2 em 2 horas. Ou, claro, quanto maior o fator de proteção, a gente não precisa fazer num espaço tão curto. Ou se a pessoa entrou no mar, suou, fez uma atividade, o ideal é reaplicar. A gente também pode usar chapéu, boné, blusa de proteção ultravioleta, especialmente para quem corre, quem gosta de ir para praia. A gente também tem que lembrar de outros fatores, como o tabagismo, né? Evitar. O horário, né? Também de exposição solar. O pior horário é entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Então, seria o horário para ficar atento. O horário do solzinho da manhã é um horário mais tranquilo. Se quer renovar aí o seu estoque de vitamina D, que seja no período bem da manhãzinha mesmo, né? Aí dá pra pegar aquele sol um pouquinho sem protetor e depois passar um protetor pra poder... Senão a vitamina D também Exatamente. não é absorvida com... Bom, o que leva alguém a suspeitar de câncer de pele? Tem alguma alteração na pele, assim, que tem que ficar atento? Uma mancha, um sinal, uma ferida? Às vezes aparece com uma ferida, né? Que tem que ficar atento pra gente suspeitar de câncer de pele? Isso é bem importante a gente entender. Eu acho que eu já vou até entrar um pouquinho aqui, se vocês me permitirem, explicar um pouquinho os tipos de câncer de Claro, pele. claro. Tá? Então, a gente tem os 3 principais tipos. A gente tem os carcinomas, o basocelular e o carcinoma espinocelular, que são o que a gente considera de câncer de pele não melanoma, porque o terceiro tipo é o melanoma. O câncer de pele basocelular, ele corresponde a quase 80% de todos os cânceres de pele. Então, dentro daqueles 30% que eu falei, você olha eles como sendo 100%, né, de todos os cânceres de pele que existe. 80% é o carcinoma basocelular. 20% mais ou menos é o espinocelular. É muito, né? E aí, mais ou menos, em uma média de uns 3% é o melanoma. Graças a Deus, né? É o pior. Então, o que a gente tem que lembrar? O carcinoma basocelular e o espinocelular, eles vão acontecer mais em pacientes idosos. Então, é muito comum eu ver na minha prática clínica aqueles velhinhos, vozinhos que chegam falando que a feridinha não cicatriza, uma espinha que não cicatriza, feridinha que está crescendo, que está sangrando. Quando a gente fala do carcinoma basocelular, a gente tem que lembrar que muitas vezes ela é meio brilhosinha, a gente chama de aspecto perláceo, é muito comum ulcerar, ficar meio sangrantinho. E quando a gente fala do carcinoma espinocelular, costuma ser realmente já uma feridinha ou uma casquinha, ou uma área mais grossa de pele, mais infiltrada, que a gente fala que tem uma hiperceratose. E quando a gente fala do melanoma, a gente vai lembrar do ABCDE do melanoma, que é muito importante os pacientes conhecerem. Isso. Então, o que é isso, né? Os Vale a sinais pena de explicar alerta. isso aí, porque faz toda a diferença, porque é uma mancha, né? Exato. E
essa é a diferenciação para você saber se precisa procurar alguma cirurgia ou não, né? Com certeza. Então, o que eu oriento para os pacientes? De assimetria. Então, se a lesão ela é toda assimétrica, tá? Você vê que ela tem uma cor preta aqui, outra cor castanho aqui, daí ela tem uma cor mais avermelhada embaixo. Ela tem uma assimetria de estrutura. Tudo isso a gente tem que ficar mais atento, né? Bordos irregulares. Então, é aquela pintinha que ela é toda irregular na sua periferia. Ser de cores, múltiplas cores. Então, mais de 2 cores ou até 2 cores já, a gente já tem que ficar bem atento. Geralmente, castanho claro, com castanho escuro, com preto, né? Cinza. O diâmetro. Então, pintinhas que têm o diâmetro de pelo menos 6 milímetros ou mais, a gente já tem que ficar mais atento também. Que é bem pequeno, né? Que é bem 6 pequeno. milímetros Bem pequeno. E o E de evolução. Então, as lesões que elas evoluem de uma forma... cresce de uma forma mais rápida, ou o paciente não sentia nada, de repente ele começa a coçar, começa a falar que sente dor no local, ou começa a criar ferida também, sangrar. Tudo isso a gente tem que ficar bem atento. Importante. E lembrando que, às vezes, o câncer de pele, ele pode surgir embaixo da unha, né? Então, às vezes, a pessoa acha que eu bati meu pé, tá essa manchinha preta aqui, mas não melhora nunca. Vai investigar. Pode ser um câncer de pele que tá embaixo da unha, do pé ou da mão, enfim. Tem lugares bem atípicos que a gente não considera. A sola do pé é um local, né? E tem muita gente com pinta na sola do pé, viu? Pois É muito comum. Os pacientes sempre se surpreendem. Mas como assim o sol não chega lá? Mas pode desenvolver, né? Exato. Essa é outra coisa que eu ia falar. Já me perguntaram, doutora, mas por que câncer de pele no pé, na unha, exposição solar? Eu não fico expondo ali. Mas aí que a gente tem que lembrar, existe o fator genético, que é algo que a gente não consegue modificar. Por isso que a gente pergunta também dos antecedentes familiares, né? Especialmente na questão de locais não expostos, né? Então, outra coisa de lembrar, o Bob Marley, ele morreu. Eu ia lembrar do caso dele. então. Verdade. Caso emblemático, né? De melanoma, né? Ele faleceu por um melanoma na unha. E não é tão incomum, já peguei alguns no HU esse ano, tá? Então, é um câncer que costuma não ter um prognóstico muito bom, porque as pessoas procuram de forma tardia. Prorroga, né? Ficam achando que é micose, ou que não é nada, ou que bateu. E dependendo da situação ali que pega, às vezes tem que amputar o dedo, enfim, né? É um tratamento mais... Quando já não tem metástase à distância, né? No caso do melanoma, né? Exatamente. Mas então a gente não se protegeu direito e agora a gente teve a suspeita e confirmou o diagnóstico, Luana, tá? Temos um câncer de pele. Como é que se faz o planejamento para tratar esse câncer? Claro, dependendo do tipo, acho que muda um pouco. E além de cirurgia, que eu acho que a gente vai entrar no tema da cirurgia, quimioterapia, radioterapia serve para câncer de pele também? Como é que funciona isso? Químio, basicamente, não. Tá? Já vou começar respondendo de trás para frente aí. A quimioterapia, se você olhar no hall de tratamentos aí do SUS, ela vai entrar para o tratamento do melanoma, mas já se sabe que ela não aumenta sobrevida. Ou seja, não é boa a resposta com a quimioterapia, tá? Não é algo assim indicado. Infelizmente, no SUS é o que tem disponível, mas não é nem de longe a melhor opção. Na verdade, é muito ruim. Para os outros tipos de câncer, a quimioterapia não funciona. A radioterapia tem, sim, indicações precisas, com ótimas respostas, mas a gente costuma indicar pós-cirurgia. Então, se tem aí um acometimento do nervo, né? Se é um tumor que está invadindo, que a gente fala de invasão pelineural, ou invadindo algum vasinho, então é a invasão angiolinfática, tudo isso faz com que aumente a chance desse tumor recidivar. Mesmo que a gente tire tudo, que venha no laudo das margens livres, mesmo assim, pode recidivar, aumenta a chance de sobrar alguma célula, mesmo não vendo no exame. E por isso a gente acaba, sim, indicando a radioterapia complementar, tá? Salvo também outras indicações, às vezes tumor inoperável, tá? E a cirurgia... Quase todos os casos ela vai ser sim a melhor opção, a primeira e melhor opção. A gente tem que lembrar que hoje em dia também existem excelentes medicações como Vismodegib, Semiplimab, Nivolumab, Pembrolizumab, que são todas moléculas que vão atuar na via de formação do câncer. O Vismodegib, por exemplo, atua numa via que a gente chama de Red Rock. Essa via ela atua formando o câncer de pele, o carcinoma basocelular.
Já o cemiplimab vai atuar numa outra via que forma o carcinoma espinocelular, que é ali um anticorpo monoclonal que ele inibe uma molécula, inibe ali uma região que é o PD-1 e PDL-1. Então, essas moléculas, muitas vezes, elas são excelentes para a gente entrar como um tratamento neoadjuvante, né? Ou seja, antes de operar. Então, a gente entra para reduzir o tamanho do tumor do paciente e a gente conseguir operar sem fazer algo tão mutilante, tão destrutivo para a melhora do paciente, né? Porque a própria cirurgia pode trazer também um dano, né? Claro. Não só o tumor. Tá? Entendi. Mas, basicamente, resumindo assim, a primeira opção é a cirurgia, tá? E daí existem alguns tipos de cirurgia que a gente vai também falar um pouquinho mais, né? A cirurgia convencional, a cirurgia micrográfica. Isso. A cirurgia micrográfica, que é o MOS, né? Qual é o papel dela? Onde é que ela entra aí? Explica um pouco pra gente o que é isso, qual é a vantagem, quando é indicado fazer, quando não é. E essa é uma cirurgia que é, pelo que eu entendo, específica dos dermatologistas, né? Eu acho que Sim. nenhuma outra especialidade assumiu essa, né? Sim. Depois posso até falar a minha opinião também sobre isso. Claro. Até porque tu vê a lâmina ali, tem tudo isso, né? Então sempre, eu acho que um cirurgião plástico não ia gostar de ficar vendo lâmina. Olha, se eu estudar ópera, é isso aí. Com certeza. Então, o que acontece? A cirurgia micrográfica, a indicação dela, tumores em face. Basicamente, praticamente todo tumor não melanoma em face, pelo NCCN, né, que a gente se baseia, ele é indicado fazer realmente a cirurgia micrográfica, que é o que as pessoas conhecem como o MOS, né? Por que eu falo cirurgia micrográfica, tá? E não o MOS? Porque existem vários tipos de cirurgia micrográfica. Uma delas é o MOS. Atualmente, ficou mais popular, como o Frederic Moss, que começou um pouco mais a estudar isso, e ele que iniciou a cirurgia micrográfica, né, nos Estados Unidos. Ficou popular o termo cirurgia de MOS, né, para qualquer cirurgia micrográfica. Mas existem várias técnicas diferentes hoje em dia. Então, a cirurgia micrográfica de MOS, que é do jeito que o Frederic Moss faz, com a técnica que ele faz, enfim, que tem uma série de particularidades, ela é um dos tipos, né, que a gente faz ali também no hospital universitário. E a gente também faz outros tipos, como, por exemplo, a cirurgia de Munique, tá? Que é um outro tipo que, inclusive, quem trouxe a técnica para o Brasil, né? Ele tá lá, no HU. É o Dr. Luiz, né? Dr. Luiz Kopke, isso. Então, é muito legal aprender direto da fonte, né? Então, assim, que é essa cirurgia micrográfica, tá? Com várias técnicas diferentes. Ela é uma cirurgia em que a gente faz a retirada do tumor, a gente Um corte. faz... Então temos um corte. Isso, fazemos um corte, fazemos como se fosse uma cirurgia convencional, ali corta e retira o tumor, tá? Esse tumor, ele vai ser visto já durante o ato cirúrgico. Então, o paciente que faz cirurgia micrográfica, ele sempre vai sair sem tumor, isso de certeza absoluta. Sempre as notícias são boas, eu falo, né, pra eles. Esse corte que a gente vai fazer agora, depois que já cortou e tirou o tumor, agora a gente vai fazer pequenos cortes, como se fosse fatiar carpaccio ali, sabe? Bem fininho, que é o que a gente vai colocar na lâmina. O que é a lâmina? A lâmina é pra gente visualizar no microscópio. Então, a gente faz os cortes numa máquina que chama criostato, que é uma máquina bem gelada, a gente deixa menos 30, às vezes menos 26, depende de qual estrutura que a gente vai cortar da pele. E daí a gente vai lá, a gente cora, faz, né, caimotoxilina, eosina, faz toda a coloração daquela lâmina, então ela precisa ter uma cor para a gente conseguir identificar as estruturas, né, que é o que os patologistas também fazem. E daí a gente vai analisar isso no microscópio. Tá? E a gente analisa se tem tumor ou não em qual ponto. Então, antes da gente cortar naquela máquina, que é o criostato, e colocar na lâmina para visualizar no microscópio, a gente faz também o preparo da peça. O que é isso? A gente pega aquele tumor e a gente faz pequenos cortes, igual relógio, tá? Às 12 horas, às 6 horas, às 3, às 9... para a gente conseguir identificar. E nesses cortes a gente pinta também. Então, a gente pinta uma cor, uma parte de verde, uma parte de azul, uma parte de amarelo. Dessa maneira, no microscópio, se tiver ainda algum tumor, a gente consegue visualizar exatamente em que parte. E a gente consegue tirar com mais precisão. Dessa maneira, qual que é o objetivo da cirurgia micrográfica? É trazer mais cura e a gente preservar mais pele sã ao redor. Porque a cirurgia convencional, né, a cirurgia tradicional, ela costuma ter margem. Então, a gente coloca a margem aí de 3 a 5 milímetros, né, dependendo do tipo do tumor e da localização.
E por que existe essa margem? Tem um estudo bem legal que eu estava lendo recente que determinou essas margens. Então, eles determinaram através da cirurgia micrográfica de Mohs, que eles olharam, então a maioria dos tumores tem, digamos, raízes, né, para a população entender, até onde essas raízes subclínicas podem ir. E viram que em 90% aí dos casos trazia a cura, tirando aí com uma margem de 4, 5 milímetros, né, dependendo do subtipo. E assim que foi determinada essa margem de segurança que a gente chama pelo NCCN, né? Algo que na cirurgia micrográfica não tem, a gente não precisa da margem de segurança, porque a gente já faz de forma precisa. A gente dá uma margem de 1 milímetro, né? Só para ter certeza que saiu. Esse, só para ter uma noção, assim, a margem de segurança seria... O cirurgião é um ser humano, né? Ainda. E ele olha o que ele está vendo de lesão. Isso. Ele desenha 0,3, 0,5 a mais de pele normal, sadia, em volta do tumor para poder ter mais garantia de que saiu tudo. Perfeito. É isso. Então, na micrográfica, a gente não precisa tirar essa pele sã, essa pele saudável ao redor, entendeu? E o buraco fica menor. Exato, o buraco fica muito menor, entendeu? Por Então, isso que é mais utilizado em face. No meio das Exatamente. costas lá, se aumentar um pouquinho em 5 milímetros, não vai fazer nenhuma Exatamente. diferença. Agora no rosto, depende da localização, você perto pode... da pálpebra, o nariz, Pálpebra, lá. nariz, lá. 2 milímetros já faz toda a Faz toda a diferença diferença. ali. Então, Total. é por isso que daí a cirurgia micrográfica é tão importante para a face. Além dessa questão, né, da pele sã, os índices, só para vocês terem uma noção, assim, o índice de cura de uma cirurgia convencional em um tumor primário, ou seja, a primeira vez que surgiu o tumor, nunca mexeram nele, é de mais ou menos 89% a 90%, aí uma média, né? Da cirurgia micrográfica, 97% a 99%. É superior. Bem superior, é quase 100%, tá? E quando a gente vê tumores recidivados, então, nossa, já foi mexido, agora vamos para uma próxima cirurgia porque ele voltou. Quando a gente vê uma cirurgia convencional, ele cai para uns 80% a taxa de cura. A micrográfica, 95%. Tá? Então, isso porque a gente olha com muita precisão. E é uma biópsia em tempo real, né? Mais ou menos assim, né? Daí a gente entra no fato assim, mas qual que é a diferença da congelação intraoperatória, né? A congelação intraoperatória, se eu estiver falando muito específico... Não, você É pode um falar. pouco mais técnico, mas deu para entender que tu tá operando e tu tá fazendo o papel de outro médico que faria, que é o patologista, né? Exatamente, Então tu já olha no microscópio, opa, Exato. tem mais um pouquinho, volta lá no paciente, tira mais um Exato. pouquinho. E assim vai, né? E por que eu quero explicar a diferença da congelação intraoperatória? Porque tem muito médico que também não sabe, né? E assim, não é só o fato da gente olhar na hora, mas também como a gente olha na hora. Tem dados falando que na cirurgia convencional, na congelação, o que é avaliado de margem pelos patologistas é de cerca de 1%. Na cirurgia micrográfica, a gente avalia 100% das margens. Por isso que é tão demorada, Claro. tão trabalhosa. Então, e isso por quê? Por conta do tipo de corte que é feito. Então, vou tentar explicar aqui, até com a imagem que é melhor. Então, vamos supor, a gente tem aqui o tumor, né? Quando a gente vai ver uma congelação ou uma cirurgia convencional, eles fazem, né, os patologistas, os histotécnicos, fazem um corte nessa lesão para visualizar no microscópio, isso depois que a gente já retirou, né, do paciente, tá aqui, ó, o pedaço de pele, né, com o tumor, o corte que a gente chama de bread loafing. O que é isso? Pão de forma. Então, são cortes transversais. E cada pedacinho desse corte é dado com uma distância de alguns milímetros e é visualizado, é colocado a face dele, que foi cortado para baixo na lâmina, né? E isso é desgastado e visualizado. Então, vocês entendem, não é 100% das margens, porque tem alguns milímetros. E tem alguns tumores que eles podem fazer como se fossem uns dedinhos de luva, assim, ó. Não vai ser contínuo, Sim, entendeu? não é redondinho, perfeito, né? Exato. Então, às vezes, a gente acha que a margem tá livre, mas não tá. Tá livre naquele ponto, E entendeu? nada melhor do que a pessoa que tá operando olhar a lâmina e falar, é aqui, é ali naquele canto ali que eu disse. Então, Exato. E realmente. a maneira que a gente corta na micrográfica é de baixo para cima. Essa é a diferença. Então, a gente vai cortando a peça inteira, desgastando de baixo para cima. A gente não corta só alguns pedaços para ver. A gente faz um corte totalmente diferente. De baixo para cima, da gordura para a pele. E a gente tenta baixar um pouco mais essa pele para conseguir pegar ela mais rápido. E a gente vai fazendo corte de 50 a 100 micras. Isso é muito preciso. Nossa. Então, a gente forma, às vezes, várias lâminas para conseguir ver todos os pedacinhos do tumor, entendeu? Demora, né? Demora. É o dia todo a cirurgia? Depende muito do tamanho do tumor, assim, mas um tempo mínimo, pelo menos
o mais rápido Assim, que eu já grosso fiz, umas 2, 3 horas. Ah, não, Ah, é. ok. Tá? Para tumores pequenos, a gente Aham. e também assim com a expertise do cirurgião, né? Claro. E a questão da localização no HU, o centro cirúrgico é longe do setor de patologia, então a Sim, gente sim. anda para lá e para cá, Ah, isso demora eu mais imagino. também, tá? Entendi. E uma pergunta. A micrográfica, ela não é para todo tipo de tumor de pele, né? Por exemplo, um melanoma, ele é bem indicado fazer micrográfica ou não? Porque tem os 3 tipos de tumores lá, que é o basocelular, o espinocelular e o melanoma. Tu falou que para tumores de face, ok, o micrográfica, para basocelular e espinocelular. E para melanoma? Sim, uma excelente pergunta, tá? Nos Estados Unidos já tem gente que faz, mas temos uma diferença com eles que são os recursos, né? Então, por que aqui no Brasil não é indicado fazer cirurgia micrográfica para melanoma? E eu vou te explicar qual o tipo de cirurgia que é interessante estar fazendo. Porque quando a gente faz a congelação, quando a gente prepara a lâmina sem ser na parafina, e o que é a parafina, né? Aquela biópsia tradicional que o paciente fez, fiz uma biópsia, tirei um pedacinho de pele e o meu médico mandou, né, para o laboratório, fica pronto em 14 dias. Isso é feito numa técnica que chama parafina, num material, né, que chama parafina, tá? A parafina produz menos artefato. O que é isso? São coisas que podem confundir a gente na lâmina, né? Às vezes bolinhas brancas, enfim. E tem muito artefato que a gente vê na congelação, independente se enfim, qual técnica ali, mas que a gente vê na micrográfica, por exemplo, que fica muito parecido com o melanócito, que são as células do melanoma, né? Que estão ali atípicas, que estão ficando do mal, digamos assim. Então, esses artefatos atrapalham não só o cirurgião, mas qualquer patologista, qualquer dermatopatologista experiente não gosta de ver melanoma na congelação, porque isso confunde muito. Ele vai ver umas células que não é nada, mas ele vai achar, opa, pode ser o melanócito, então vão aumentar, e vão aumentar, e vão aumentar daqui a pouco. E a interpretação da lâmina do melanoma, até na parafina, já é mais difícil. E já é algo mais detalhado, até que a gente geralmente, quando opera, pede daí o auxílio do dermatopatologista específico. Tem alguns até que se subespecializam em lesões melanocíticas. Melanoma é tudo mais difícil, né? Mais grave, mais difícil tratar, é tudo, né? Exatamente. E nos Estados Unidos, por que tem gente que faz? Porque eles têm o que a gente chama de imunistoquímica rápida. O que é imunistoquímica? É uma substância que você consegue... Se você tá na dúvida se aquilo lá é um melanócito ou não, você joga a imunistoquímica para ele ali, Melan A, entre outros, e ele cora. Então, você consegue ver, realmente é o melanócito, né? É o melanoma, enfim. Porque a imunistoquímica é algo demorado. Eu vejo que quando vem nas biópsias, E quando caro, demora... né? E caro, exatamente. E demorado e caro. Exato. Então, no Brasil, caro, para vir a imunistoquímica rápida, ainda não é uma realidade. É algo muito caro, entendeu? Entendi. Mas espero que aconteça no futuro, né? Uma cirurgia interessante para o melanoma, além da cirurgia tradicional, quando a gente fala em melanoma na face, seria o que a gente chama de slow moss ou técnica de cerquinha. O que é isso, né? Ou do espaguete, tem gente que chama. É como se fosse uma cirurgia... Bom, como se fosse uma convencional, não, tá? Vou tentar explicar assim. Tá aqui a lesão, certo? Na face, muitas vezes o melanoma fica mal delimitado. Então, em vez da gente só ir lá e retirar, a gente pode fazer, se a gente não tá vendo exatamente as margens, né? A gente pode fazer como se tirasse um filete de pele todo ao redor, que fica parecendo um espaguete. Por isso que eles chamam a técnica do espaguete. E esses filetes ao redor, a gente corta em vários fragmentos. E esses fragmentos, a gente coloca bonitinho num potinho, muitas vezes num negocinho que a gente chama de cassete, que é um quadradinho já, que a gente já vira a pele, enfim. Já deixa do jeito que a gente quer que o patologista corte, tá? E a gente já entrega pro patologista falando, essa é a margem da pele de fora, essa é a margem de dentro, essa é a região cranial, essa é caudal da pele, dos fragmentos. É um pouquinho mais detalhado, mais chatinho para explicar para o patologista, tem que ser tudo detalhado, né? Para não se perder nesses fragmentinhos de pele. Mas a gente consegue saber, não, realmente, o tumor tá só ali dentro. Então, a gente tira só esse filetinho, a gente sutura, então mantém o tumor ali no paciente, a gente manda para o patologista, depois de 1 semana fica pronto. Nossa. Então, é feito na parafina também, entendeu? Nessa técnica mais demorada. Só que a gente faz desse outro jeito que não é igual à cirurgia convencional, tá? Pra gente conseguir ter mais precisão se a gente tá englobando o tumor, se a gente vai deixar alguma coisa, né? E esse é o diferencial mesmo do melanoma. Na plástica, às vezes, eles abrem, tiram,
mandam e deixa aberto, ou só joga um enxerto ali, espera vir o resultado e daí faz a reconstrução com algum retalho, alguma coisa, né? Perfeito. Lembrando que o melanoma, dependendo do tipo e do avanço do câncer, às vezes tem que fazer até tirar linfonodo, né? Uma cirurgia que não é só tirar, não é só tirar a pele ali, às vezes tem que tirar as ínguas que tu falou, né? Exato. Em algum lugar, às vezes na axila, dependendo se for nas costas, enfim, de cada região, no pescoço, né? né? No No caso da face, pescoço, o exatamente. pescoço, Quando é melanoma no pé, vai muito pra virilha também. Pra virilha, né? Então, assim, é uma cirurgia que não é tão simples assim, né? Como tu falou, melanoma... Não, melanoma é tudo mais difícil. É tudo mais difícil. Mais difícil. Né? O dermato geralmente tá bem junto com o cirurgião plástico e o cirurgião oncológico, né? Nessa parte aí, Sim. principalmente. Luana, e bom, já tratamos o câncer agora, tá? Já cortamos fora e agora ficou um buraco, tá? E agora talvez seja o momento que as nossas áreas vão se sobrepor um pouquinho. Qual que é a prioridade na hora de falar na reconstrução? Porque eu tirei uma lesão na bochecha, ou no nariz, ou até mesmo no braço, na perna, e fica um buraco. Muitas vezes é só pegar e costurar, né? Cortar e costurar é suficiente, Sim. mas muitas vezes não. Como é que faz esse planejamento e, enfim, e o que temos de opções, né? Primeiro lugar, segurança oncológica, né? Então, assim, realmente retirou todo o tumor ou não, né? Foi feita a cirurgia corretamente necessária ali, ou a gente está em dúvida se ficou alguma coisa, porque às vezes o tumor era mal delimitado e às vezes não deu para fazer micrográfica, como que é, né? Tá, temos certeza que o tumor saiu completamente, podemos ir para um retalho, que teoricamente é um resultado estético melhor. Não temos certeza, provavelmente fique melhor, então, um enxerto, né? Porque se esse tumor recidivar, ou se vier aí, igual o doutor falou até, né, do melanoma que você falou, se vier depois comprometido, porque às vezes deixa aberto ou coloca um Que enxerto. daí tem que reoperar, né? Teria que reoperar, a gente consegue ver exatamente onde tá, né? Porque o problema do retalho é que fica meio, as cicatrizes meio misturadas ali, né? A gente não consegue ver com precisão onde tava o tumor, né? Por quê? O retalho a gente tira a pele próximo e coloca ali, né? Tem vários tipos de retalho, a gente pode rotacionar a pele, daí vem o nome rotação, a gente pode transpor a pele de um lugar a outro, vem a transposição, enfim, entre outros nomes que vocês sabem muito bem. E também tem a questão do enxerto, que seria sempre a melhor opção quando a gente não tiver uma segurança oncológica, né? Por isso aí a vantagem, eu já puxando a sardinha aí pro meu lado, a vantagem da cirurgia micrográfica, né? Ter essa questão de a gente ter uma segurança maior para estar fazendo o retalho, tá? Segundo lugar que a gente tem que olhar nas reconstruções, funcionalidade, né? Então, numa asa nasal, a gente vai manter ela funcional, como que tá a válvula nasal, né? Terceiro lugar, estética. Então, daí a gente lembra de sempre olhar as subunidades estéticas, né, da face. O que é isso? É a gente tentar pegar sempre a pele mais perto, mais semelhante à pele que foi retirada. Então, por exemplo, a gente não vai querer reconstruir uma pálpebra com uma pele do nariz. São peles muito diferentes. Então, a gente sempre tem que tentar usar a pele mais próxima, a pele mais semelhante. Para dar um exemplo até mais grosseiro, assim, a pálpebra com uma pele da virilha, que às vezes é até mais escurinha, e colocar no rosto, né? E a questão dos Seria um pelos, enxerto, né? né? Imagina Questão de fazer um pelo. enxerto, tirar a pele da onde tem pelo para colocar onde não tem, fica um negócio esquisito, né? Então, Sim. Tem que olhar. E aí acho que a dermato e a cirurgia plástica andam bem juntas. Sim, Principalmente é o que a gente falou ali de nariz. Tem nariz que você tem que tirar a costela para reconstruir, né? Tirar a cartilagem costal para fazer toda a estrutura, dependendo da profundidade desse tumor, né? Enfim, e aí acaba que acho que a plástica e a dermato nesse sentido acabam bem próximas. Uma dúvida ali, a gente falou dos cânceres e tal, a pessoa que vai operar, a pessoa foi lá, descobriu, tô com melanoma. E aí, qual a sobrevida? Vai morrer? Meu Deus, preciso me preocupar? Não, vou tirar, eu tenho chance de ainda ter uma vida ok. Como é que funciona isso? Como é que é o tratamento? Responde bem? Quando, claro, tem uns que estão mais avançados, a gente falou ali de metástase e tal. Bob Marley. Bob Marley, né, que morreu. Então as pessoas morrem sim de melanoma, sim. né? É câncer de pele. Não, ela mata mesmo, né? Mas como é que é, assim, o prognóstico de quem descobre um melanoma? então, do melanoma, a gente tem que lembrar
que vai depender muito do Breslow. O que que é isso? É a profundidade. Quão profundo ele está na pele, né? Então, primeiro a gente retira o tumor e sempre o melanoma a gente vai precisar de uma segunda cirurgia. Eu sempre falo isso. Se teve uma cirurgia só, né? Dificilmente ali era realmente um melanoma. Sempre vai precisar, ou fez uma biópsia antes, né? Ou fez já toda a retirada antes. E depois a gente vai ampliar e retirar mais. E o prognóstico ele vai variar muito de acordo com essa profundidade. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitas moléculas que são maravilhosas, que mudou, fez uma reviravolta realmente no melanoma. Antigamente, se você tinha um diagnóstico de metástase, Era uma sentença. era uma sentença de morte. Hoje em dia, eu já vi vários casos na minha pós de oncologia cutânea lá em Porto Alegre. Já vi muitos casos lá no Hospital de Santa Casa em que o paciente estava começando a ter metástases e ele conseguiu uma regressão, né? Então, ele está assim, com a doença estabilizada. E tem casos, inclusive, que eu vi a gente não usa muito o termo cura, né, nesses casos, mas praticamente é uma cura. O paciente estava totalmente em remissão, não tinha mais nenhum foco ali. Então, assim, é impressionante. São essas medicações de nivolumab, pembrolizumab, que são muito superiores à quimioterapia, radioterapia, interleucinas, que antigamente era usado também. Evoluiu muito, né? Evoluiu muito mesmo. E esses pacientes, eles têm que fazer um acompanhamento? Porque assim, ele teve o melanoma, tirou, mas não exime ele do risco de ter um novo melanoma no futuro também, né? Então ele tem que fazer um acompanhamento regular aí com dermato, sempre... Sim, com certeza. Todos os pacientes, independente se é câncer de pele não melanoma ou melanoma, eles devem fazer o acompanhamento regular. Eu falo que pelo menos, os pacientes que não tiveram câncer, pelo menos uma vez no ano, ir no dermato. E quem tem, a gente costuma falar que o SEC-CBC nos 2 primeiros anos, a cada 6 meses, né? E depois, pelo menos uma vez no ano. E o melanoma já é diferente, ele vai variar de acordo com o estadiamento do melanoma. Mas, ou ele mantém de 3 em 3 meses por um período, ou de 6 em 6 meses, ou vai pelo menos uma vez no ano, depois posteriormente. Algumas vezes com exames de imagem também, exames de sangue. Falou em exame de imagem ali, prolongando um pouquinho agora. Tem uma tecnologia nova aí que a pessoa que tira foto do rosto do paciente, do corpo, você consegue rastrear, né? Fazer um mapeamento da pele para procurar tumor, né? Até acho que o plano não cobre. Mapeamento digital, né? Exatamente. E eu acho que o plano não cobre, é um exame caro e tal, mas esse aí é um negócio que você consegue fazer um mapeamento bem bacana, assim, né? Eu já vi as imagens e falei, nossa, que legal, cara, tá ali, né? Então, o que acontece? Ali no H1, inclusive, a gente tem também, né? O mapeamento digital, ele é como se fosse um exame de dermatoscopia. O que é isso? O dermatoscópio, ele é como se fosse o estetoscópio ali do médico, que é o dermatoscópio para o dermatologista. Então, é como se fosse uma lupa, e entre aspas, porque ele faz muito mais do que uma lupa, mas que ele aproxima estruturas de algumas lesões. Isso para qualquer câncer de pele, até lesões não carcinomatosas, né? Mas principalmente os cânceres de pele. E o mapeamento corporal digital, ele é como se fosse um dermatoscópio, mas que aproxima mais ainda. Então, o dermatoscópio do dermatologista, ele aproxima em 10 vezes a lesão. Já o Photo Finder, que é uma das marcas, né, que é a mais conhecida aí do mapeamento corporal digital, ele aproxima em 40 vezes. Nossa. Então, assim, o que é o interessante? Que a gente consegue, muitas vezes, acompanhar lesões com mais precisão, sem precisar biopsiar já de cara. Às vezes você tá tô meio na dúvida se tira ou não tira essa. Não tá com aquela cara de lesão feia, não tem nenhum critério específico para melanoma dentro dos critérios que a gente estuda na dermatoscopia. Mas às vezes ela não tá dando tranquilidade. E ao invés de já falar para o paciente vamos retirar, muitas vezes com esse mapeamento a gente consegue postergar, não, vamos avaliar de novo em 3 meses ou em 6 meses. Evita estar cortando o paciente, né? Exatamente. Não é para todo mundo ali o mapeamento, mas ele é principalmente indicado para quem já teve melanoma ou para quem tem mais de 50 névoas no corpo, né? Então, muitas pintinhas no corpo, ou para quem já retirou névoa atípico, que é como se fosse aí um pré-melanoma, né? Nem todos vão virar melanoma, mas tem o risco, tá? Interessante, legal.
Acho que Tu aprendeu alguma coisa sobre o câncer de pele? aprendi, né, cara? A gente sempre chama os convidados para aprender, né? É. Não, eu acho assim, é uma área que acho que nós temos mais a aprender com vocês do que o contrário. Eu acho que a gente acaba se aproximando muito na questão de criou-se o buraco, né? Exato. E aí a reconstrução para o tratamento, para complementar o tratamento do câncer, a gente acaba trocando figurinha, né, Lone? Acho que essa que é a nossa experiência muito. ali, né? Qual o desenho do retalho, qual seria a melhor opção e tudo mais, né? Sim, não, eu adoro porque a gente tem visões complementares quando a gente olha as especialidades, né? Então, eu sou bem fã do tratamento multidisciplinar, assim. Eu vejo que cada um tem uma visão. Eu falo que até, às vezes, nas blefaroplastias, né? Parece que eu tenho uma visão também da parte cosmiátrica, então, né? Relacionado com os preenchimentos. Que esses dias eu tava falando da pálpebra em A, tem gente que preenche ali e tal. Já o cirurgião plástico tem uma outra visão também de coisas que, às vezes, eu não sei. Então, o óculo plástico, uma outra visão. Então, eu gosto dessa somatória. Acho que a gente sempre tem a aprender e o paciente também vai ter a ganhar, né? Com certeza. Com certeza. Chegamos naquele momento, Igor. Avisos paroquiais. Luana, agora é um momento que a gente chama de avisos paroquiais, que é um momento de autopromoção, tá? A gente quer vender agora, tá? Então fica à vontade de falar para aquela câmera, suas redes sociais, quem gostou de ti, quer te conhecer, quem tem alguma lesãozinha suspeita e tudo mais. Certo. Como é que te Aonde encontra? você atende? Então, atualmente, estou atendendo tanto em Maringá, na minha cidade, estou indo uma vez no mês, né, porque é bem longinho, e também estou atendendo aqui em Florianópolis, na clínica AT Clinic. Então, tem todos os contatos, né, tanto em Maringá como em Florianópolis, no meu Instagram, luanadiamante.dermatologista. Então, vocês podem ir lá, vai ter o link das duas clínicas. E lembrando que eu faço tanto a parte de cirurgia dermatológica, né, a oncológica e estética, como também os procedimentos injetáveis. Então, a parte do botox, do preenchimento, bioestimulador e também as doenças, né, clínicas. Então, todas as áreas aí. Todas as áreas. Inclusive, a doutora Luana também é a nossa convidada para um próximo episódio a gente falar sobre a cosmiatria, né, que ela também faz, né? E, doutor Wagner, quem gostou de ti, quem achou tu um cara interessante Interessado, eu diria mais. Mais do que interessante, interessado. Como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Então, o meu Instagram é @cirurgiaplástica.drwagner e eu tenho também um canal no YouTube chamado Dr. Wagner Santos, com outros vídeos sobre conteúdos em cirurgia plástica. E doutor Igor, quem gostou de ti, que te achou também interessado no tema, né? Que é, de repente, até uma reconstrução, né? Pós câncer de pele, fazemos tudo, né, meu amigo? Como é que te encontra? Bom, a maneira mais fácil, primeiro, a gente vai editar, vai colocar todos o arroba, fica tranquila, vai aparecer ali @luanadiamante.dermatologista. O meu é @doutor_igor.rocha. Tem todos os contatos lá também, telefone, WhatsApp para agendar. Eu também atendo em Florianópolis. E esse foi mais um episódio do Sutilezas da Plástica, o podcast para quem gosta de cirurgia plástica, outros temas relacionados à saúde, estética, enfim. Em breve, a gente terá um outro episódio com a doutora Luana também, tá? Sejam todos, fiquem curiosos para o próximo que também vai estar bem interessante. Um abraço, pessoal, até mais. Tchau. Tchau.